dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão nos assistir agora, para aqueles que vão nos assistir depois no canal do YouTube. Não esquece de deixar sua curtida aí, né? Dar o seu like aí. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória e estou aqui varrendo a história da filosofia com vocês. Salve aí para o meu amigo André Bukovitz, acabamos de nos falar aí, sempre bom falar contigo. Estamos começando essa live aqui, onde eu vou falar sobre o neoceticismo, tá? Hoje já se passa aí de 00h20, né? Agora nesse momento 00h27 do dia agora 16 de setembro. Essa live é equivalente ao dia 15, tá? Quarta-feira. Amanhã, no caso hoje já, né? Farei outra live aí, tá bom? Sobre ceticismo, sobre esse neoceticismo também, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o Enesidemo de Knossos, tá bom? Que viveu no século I a.C. Nós estamos falando aqui então da retomada de ideias pirrônicas. Veja, o ceticismo de fato, assim como uma postura filosófica, começa com Pirro de Élida, como nós já vimos lá atrás. Vimos a filosofia pirrônica, especificamente, né? A afasia pirrônica. Pode procurar lá nas lives lá atrás, nas aulas lá de trás. E hoje nós vamos falar desse neoceticismo. Já falar neoestoicismo é porque o neoestoicismo nós terminamos na aula de ontem. Então nós estamos iniciando o neoceticismo, essa retomada das ideias céticas de Pirro, tá bom? Hoje então nós falamos de Enesidemo, tá? De Knossos, que viveu, como eu falei, no século I a.C. Ele abre em Alexandria uma escola filosófica, uma escola cética, tá? E lá ele escreve uma obra chamada Discursos Pirrônicos. E nessa obra ele fala o seguinte, ele fala que, olha só, e aí nós já falamos direto da filosofia dele, que vai gerar o ceticismo daqui a pouco, alguns passos aí, para que ele vai justificar isso que ele vai falar agora, que eu vou afirmar agora aqui acerca dele. Ele fala o seguinte, olha, uma coisa não é mais isso do que aquilo. Fala, pô, cara, que coisa esquisita, né? De fato, é uma perspectiva esquisita aqui, ao meu ver, tá? Mas o que ele está querendo dizer, né, quando ele fala que uma coisa não é mais isso do que aquilo? Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, esse celular que está na minha frente, eu posso falar, isso aqui não é mais celular do que isso aqui é um computador. Tem 2 laptops aqui na minha frente, esse aqui e um outro aqui. Então eu posso falar, isso, né, esse celular, não é mais celular, ou seja, essa coisa não é mais celular do que aquilo é um computador. Bom, o que ele está fazendo no fundo? Você fala, pô, se uma coisa ela não é mais ela do que outra coisa, porque uma coisa ela tem que ser ela, tem que ser mais ela do que qualquer outra coisa, ela tem que ser ela só, né? Mas quando ele fala então que uma coisa não é mais ela do que outra coisa, no fundo você já deve ter percebido que ele está negando o princípio de não contradição, né? Aquele princípio que nós vimos lá na lógica aristotélica, né? O princípio de não contradição, o princípio do terceiro excluído, ou mesmo o princípio de identidade, que vamos dizer assim, em termos lógicos, em termos ontológicos, né, de modo mais específico assim, com relação ao ser das coisas, esses princípios são idênticos. Se você parar, por exemplo, para pensar, o que é o princípio de não contradição? O princípio de não contradição, ele afirma... Boa noite, Jorge, obrigado pela presença. Desculpa estar começando essa hora, mas é a hora que eu estou conseguindo começar, tá bom? Mas vai ficar gravado depois. Eu acabei de começar, tem 4 minutos, tá? Hoje eu estou falando sobre o Enesidemo de Knossos, no neoestoicismo, lá na antiguidade ainda, tá bom? Então vejam, o Enesidemo, então, ele afirma que uma coisa não é mais isso do que aquilo, ou seja, esse celular, ele não é mais celular do que um computador que está aqui na minha frente também. Bom, logo de cara a gente vê essa postura aí como problemática. Por quê? Repito, ele está negando o princípio de não contradição, né? Que em termos ontológicos, ou seja, com relação ao ser das coisas, o princípio de não contradição ele é idêntico ao princípio do terceiro excluído, que é idêntico ao princípio de identidade. O que vamos dizer assim, o princípio de não contradição, lá em Aristóteles? Aristóteles vai afirmar que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, tá?
Isso eu não falei especificamente lá no Aristóteles, então estou deixando para falar aqui agora. O que diz o princípio de não contradição quando ele afirma que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto? Significa que uma coisa pode ser e não ser, desde que você varie o tempo e o aspecto. Por exemplo, eu tenho 1,65 m, eu sou baixo, sou nanico, né? Quase um anão, tô brincando, mas assim, sou baixo, né? 1,65 m é baixo para os padrões aí brasileiros. Bom, mas se você analisar o seguinte, se eu falo assim, ó, Rodolfo é baixo, beleza, Rodolfo é baixo. Bom, mas o Rodolfo é baixo, né? Isso é uma afirmação. Agora eu falo a seguinte afirmação, Rodolfo não é baixo, ou seja, Rodolfo é alto, né? Então Rodolfo é baixo e Rodolfo é alto. Rodolfo pode ser alto e baixo? Não ao mesmo tempo, nem sob o mesmo aspecto. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui que está assistindo a live, um grande violinista, amigo meu, violinista profissional, toca na orquestra sinfônica da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Ele está assistindo aqui o André Bukovitz, né? Ele é mais alto do que eu. Desde que eu o conheço, ele é mais alto do que eu. Mas assim, como ele é 2 anos mais novo do que eu, né? Ele é de 81, eu sou de 79, entreguei sua idade, André. O negócio é o seguinte, como ele é mais novo do que eu, se você parar para raciocinar o seguinte, hoje, né? Rodolfo é baixo hoje em relação ao André. Ou seja, o tempo é hoje e o tempo, né? O tempo é hoje e a referência, o aspecto é o André. Então, Rodolfo é baixo hoje em relação ao André. Quando eu falo assim, Rodolfo é baixo hoje, Rodolfo é baixo hoje, né? Rodolfo é alto hoje em relação ao André, não pode ser. Não pode ser alto e baixo ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Uma das duas sentenças, né, vai ser falsa, né? No caso essa, Rodolfo é alto hoje em relação ao André. Agora, veja bem, se eu pego e falo o seguinte, Rodolfo é baixo hoje em relação ao André, é verdade. Mas se eu falo Rodolfo é alto hoje em relação ao Benedictus, meu filho Benedictus tem 1 metro, 1 metro e pouquinho, provavelmente 1 metro e pouco, não sei quanto que ele tem, eu no meço ele já tem um tempo, mas acho que ele tem 1 metro e pouco. Então assim, eu sou alto hoje em relação a ele, mas em relação ao André, eu sou baixo. Vejam, então o aspecto mudou, ou seja, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Eu posso ser alto e baixo, hoje, ao mesmo tempo, mas mudando o aspecto. Veja bem, se eu mudo agora, se eu mantenho o aspecto em relação ao André, por exemplo, mas eu mudo o tempo, também pode ser, olha só, Rodolfo é baixo hoje em relação ao André, mas em relação ao mesmo André, olha, Rodolfo é alto em 1981, quando ele nasceu lá, não vou ficar falando a data do seu aniversário, você sabe que eu sei a data que você nasceu. Então assim, Rodolfo é a mesma data do aniversário do Papa Bento XVI, que é homenagem ao meu filho, o nome do meu filho é Benedictus, em homenagem ao Papa Bento XVI. Vejam, eu falo assim, Rodolfo é alto em 1981 em relação ao André. Porque no ano que ele nasceu, já tinha 2 anos, ou seja, já era um pouquinho maior. Ele não nasceu maior do que eu, né? Quando era, né? Lá quando nós éramos recém-nascidos. Talvez, né? Porque o André deve ter nascido imenso, né? Enfim. Mas eu cresci também rapidamente ali naquele momento. Agora, por que eu estou falando isso? Vejam, porque pode ser e não ser ao mesmo tempo. Só mudei o que? O aspecto. Tá? Então vejam, quando nós mudamos tempo e aspecto, né, as coisas podem ser e não ser. Ou seja, ser pode ser igual a não ser. Tá? Ser pode ser igual a não ser, desde que você mude tempo ou aspecto ali, né? Por isso que a regra é, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Resumindo, a regra diz o seguinte, ser é diferente de não ser. É isso que a regra está dizendo, essa lei está dizendo. Agora, a realidade como um todo, se você leva em consideração, isso é o princípio de não contradição, que vai abrir possibilidade para a gente entender o que é o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Ou é o ser, ou é o não ser. O ser não ser está excluído, ou seja, seria o ser igual a não ser.
Esse é o princípio do terceiro excluído diz isso, olha, entre ser e não ser, não há um terceiro, tá? O terceiro está excluído, como o nome diz. E o princípio da identidade diz que uma coisa é igual a ela mesma, tá? A é igual a A, por exemplo, o celular é igual a celular. Só que veja, quando o Enesidemo de Knossos, né, o Enesidemo diz o seguinte, uma coisa não é mais isso do que aquilo, olha só o que ele está afirmando. Ele está afirmando o seguinte, olha, o celular não é mais celular do que um computador. Ou seja, resumindo, ele está falando que celular, ele pode ser igual a computador. Celular é igual a computador. Celular é igual a piano. Tem um piano aqui atrás, piano de armário. Mas tem um piano aqui. Celular é igual a piano. Celular é igual ao estante que está aqui atrás. Veja, ele está falando que A é diferente de A, no fundo. Então ele está negando o princípio de não contradição, está negando o princípio do terceiro excluído, falando, né, que existe um terceiro aí, que é o A ser diferente de A, e está negando também o princípio de identidade, tá bom? Ou seja, dizendo que A é diferente de A. Celular é diferente de celular, tá bom? Fica tranquilo, sem problema. Assiste depois na gravação, ela vai ficar gravada, tá bom? Obrigado pela presença aí, ela vai ficar gravada e depois você pode assistir aqui. Só não esquece depois de deixar uma curtida aí, ir lá no canal do YouTube também da Academia Areté e deixar uma curtida lá. Grande abraço. Então é o seguinte, vejam, quando eu falo então que ele nega o princípio de não contradição, vocês já entenderam bem. Depois eu até posso mostrar que é impossível negar o princípio de não contradição. É logicamente, ontologicamente, né, existencialmente impossível negar esse princípio. Vou deixar para falar sobre isso mais à frente, tá? Porque, só para vocês entenderem, quem nega o princípio acaba afirmando o princípio. Quem nega o princípio afirma o princípio porque para você negar o princípio você tem que se utilizar dele. Ou seja, para você falar... Quer dizer, já vou explicar logo então de uma vez, já que eu comecei a explicação, eu já vou terminar logo. Quem fala assim... Por quê? O que o princípio diz? Já falei, ser é diferente de não ser, né? Levando em consideração o tempo e o aspecto. Quem nega o princípio fala o seguinte, né? Quem nega o princípio está falando que ser é igual a não ser. Isso é negar o princípio. Só que para você falar que o princípio é incorreto, você tem que ter uma base. No momento que você fala o princípio é incorreto, você está afirmando que algo é correto. Ou seja, você está afirmando que incorreto é diferente de correto. E ao afirmar isso, você está usando ser correto é diferente de não ser correto. Ora, ser correto é diferente de não ser correto, logo ser é diferente de não ser. Então, quem diz que o princípio está incorreto, está se utilizando do princípio. E ao utilizar-se do princípio, é você afirmar o princípio. Então, primeiro de tudo, quem nega o princípio acaba afirmando o princípio. Imagina essas pessoas que falam assim, lógicas paradoxais. Cara, isso é um monte de balela, sabe? Um monte de balela. Balela mesmo. Por quê? Porque para o sujeito poder afirmar qualquer coisa sobre a lógica, essa lógica paradoxal, ele está usando a boa e velha lógica aristotélica, que é a do princípio de não contradição. Ora, bolas, carambolas. Não tem como. E aí tem uma segunda coisa que acontece. Quem nega o princípio de não contradição acaba com a linguagem. Acaba com a linguagem por quê? Essa toda é uma defesa ad hominem, né, do princípio de não contradição. Por que acaba com a linguagem? Veja bem, eu só posso me comunicar com vocês, eu só posso admitir que isso que está na minha frente é um celular, que aqui eu tenho um Chromebook, ali tem outro Chromebook, aqui atrás tem um piano, tem um violino ali, tem as estantes de livros, tem as prateleiras de livros também, outra estante de livro, tem a estante de livro aqui. Eu só posso, prestem atenção, me comunicar com vocês, ter linguagem para me comunicar com vocês, porque eu estou nesse momento admitindo o princípio de não contradição. Ou seja, eu estou admitindo que ser é diferente de não ser. O que significa isso? Porque se tudo significasse tudo, eu usaria uma única palavra para falar sobre tudo. Por exemplo, eu poderia usar a palavra verde. Eu costumo brincar com meus alunos, falar assim, quando eu dou essa aula, eu falo assim, eu posso usar a palavra verde.
Por exemplo, eu comecei a live aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aqui a mais essa aula sobre a história da filosofia, né? Eu começo assim. Vejam, se a palavra verde significasse bom dia, bom não é a mesma coisa que dia. Ser bom é diferente de ser dia. Então, se eu falasse, se a palavra bom fosse igual à palavra dia, ou seja, se ser fosse igual a não ser, o que nós temos aí do ponto de vista lógico? Eu poderia chegar, do ponto de vista da linguagem, né? Inclusive, eu poderia chegar a falar assim: verde, 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 verde. Vejam, não tem sentido nenhum o que eu estou falando. Porque a palavra verde significaria bom dia, hoje estou falando sobre filosofia. Estão entendendo? Ninguém poderia se comunicar. Eu chegaria para alguém e falaria assim: poxa, pega aí para mim, por favor, essa caneta. Aí o sujeito me traz, por exemplo, uma borracha. Por quê? Porque se ser caneta é igual a não ser caneta é igual a ser borracha, por exemplo. E aí, o que nós temos? Não temos linguagem. Não há comunicação mais. Ninguém se faria entender, nem a própria ciência. Por isso que eu estou falando, essa coisa das pessoas falarem de lógicas não paradoxais ou lógicas paradoxais, o que quer que seja, isso não faz sentido. Porque para ela poder afirmar qualquer coisa, ela está usando a boa e velha lógica aristotélica. Ponto final. Tá? Então, assim, não é possível negar o princípio de não contradição. E uma terceira razão, o que acontece com quem nega o princípio de não contradição, né? Existe um argumento que é dizer que o sujeito vira planta. O que é o virar planta? Virar planta é o seguinte: a planta ela não escolhe nem em direção a algo que é e nem negando aquilo que não é. Por exemplo, até os animais, eles conseguem agir em relação à realidade baseando-se no princípio de não contradição. Por exemplo, um cachorro. Se você coloca um balde de estrume e no outro balde um bife suculento, é óbvio que o cachorro vai atrás do bife suculento. É óbvio. Ou seja, até o animal, até o cachorro, vamos dizer assim, vamos botar muitas aspas, ele age em função do princípio de não contradição, sabendo que uma coisa é bife e a outra não é bife, ou seja, ele sabe que uma coisa é diferente da outra que não é, ou seja, ser é diferente de não ser. Agora, a planta não, a planta ela vegeta, ou seja, ela não age, ela tem ânimo, ou seja, ela tem vida, como o sujeito que nega o princípio de não contradição, ela tem uma vida, tem algo vital dentro dela, mas ela não age. Ela tem um ânimo, né? Tem ânimo, a palavra ânima é alma em latim, né? Então ela tem um ânimo interno, mas ela não age. Resultado. Qual o resultado? O sujeito que nega o princípio de não contradição, para ele achar que um bife suculento é igual a um balde de estrume, levantar da cadeira para fazer as coisas é a mesma coisa que não levantar, então ele vive igual um vegetal, não faz nada, não age. Então o princípio mais poderoso de toda a realidade é o princípio de não contradição, porque é um princípio que está inscrito em tudo quanto é coisa que existe na perspectiva aristotélica. Agora, o Enesidemo nega isso. E nós vamos mostrar as razões pelas quais ele nega. Ele propõe um quadro que depois ficou famoso como quadro de categorias da dúvida, ou chamado de tropos. Tropos ou categorias da dúvida, porque tropos é girar, ou seja, você começa com um argumento que gira, ou seja, mostrando a contradição dele internamente. Eu vou tentar fazê-los entender aqui com exemplos, mas logo de cara, eu não vou me dar o trabalho de refutar cada um desses passos, tá bom? Eu vou refutar cada um desses passos no decorrer de todo esse curso de introdução ao que há de essencial da história da filosofia. Não vou ficar hoje aqui, repito, preocupado com a refutação de cada um desses passos. Por quê? Porque a refutação é cada um desses passos céticos, nós vamos ver passo a passo aqui, quando nós falarmos principalmente da teoria do conhecimento medieval em Santo Tomás, principalmente, tá bom? Então vamos lá. Quais são do que é feito esse quadro de dúvida, né? Esse quadro das categorias da dúvida, desses tropos. Primeiro é o seguinte, o Enesidemo vamos dizer assim, são 10 passos aí que nós vamos seguir, tá? Então o primeiro deles é o seguinte, os seres vivos
tem sentidos, né? Sentidos do órgão dos sentidos diferentes, né? Os seres vivos em geral eles têm sensações diferentes e contrastantes. Por exemplo, uma águia pode enxergar uma coisa lá de longe, lá de cima. Imagina, se eu estou no alto de uma montanha, estou olhando lá para baixo, lá para um rio lá embaixo, eu não consigo ver direito as coisas que estão lá no rio. Uma águia consegue, na mesma altura que eu, lá na montanha, ela consegue. Então, assim, eu posso achar que é uma coisa e a águia achar que é outra. Ou seja, os seres, né, os seres vivos, eles têm experiências distintas em relação à própria realidade. Ou seja, algo que eu categorizo como, sei lá, uma mancha marrom lá dentro da água, a águia sabe que é um peixe, que é uma presa para ela pegar. Então vejam, as experiências do que é alguma coisa lá embaixo, elas são contrastantes. E se as experiências são contrastantes, ou seja, a águia vai agir de um determinado modo e vai achar que é alguma coisa lá e eu vou achar que é outra. Então vejam, não existe uma certeza, vamos dizer assim, com relação ao que as coisas são nesse primeiro tópico. Mas alguém poderia chegar e falar o seguinte, mas e se nós ficarmos só com o homem, que seria a segunda categoria aqui? E se nós ficarmos apenas com o ser humano, né? Só com o ser humano? Bom, no ser humano em geral, né, todos, né, entre as pessoas, entre os homens, entre mim aqui, por exemplo, e aqueles que estão ouvindo aqui nesse momento, por exemplo, eu posso pegar, sei lá, o Jorge, né? Posso pegar o Jorge aí que está assistindo, ou o André Bukovic mesmo, né? Posso pegar um dos dois. Qualquer um dos dois que eu pegue aqui nesse momento, nós vamos ter experiências distintas com relação aos nossos sentidos. Não é verdade? Estou considerando o ser humano, né? Vários seres humanos. Por exemplo, eu tenho determinadas experiências diferentes das de vocês. Vejam, em que sentido? Eu já fiz essa experiência em sala de aula. Eu dou aula num colégio que a minha sala, lá os alunos bate o horário, o aluno vai para outra sala e eu tenho a minha sala. Só nesse período de pandemia que resolveu manter os alunos na mesma sala para não ter essa movimentação em corredores, essa coisa toda. Mas, para vocês terem uma ideia, na sala que eu dou aula tem um mural onde o pessoal do noturno, da parte da tarde, mas principalmente noturno, coloca avisos ali e ele é verde, ele é de uma tonalidade verde. E tem uma faixinha de azulejo no meio da sala, assim, que é verde também. Aí eu costumo fazer essa experiência com os alunos, eu pergunto para eles assim, olha, e a tonalidade é muito parecida. Eu pergunto para eles assim, qual verde é mais escuro? O verde do mural ou o verde dessa faixinha de azulejo? Aí eu pergunto para os alunos, quem acha que é o verde do mural? Alguns levantam a mão, acham que é o do mural. Aí eu pergunto, quem acha que é do azulejo? Alguns outros levantam. Aí eu pergunto, quem está na dúvida? Alguns outros levantam ainda, eu mesmo levanto porque eu não sei. Mas, assim, que significa isso, né? Significa o seguinte, que os seres humanos, eles, mesmo entre os seres humanos, há diferenças, por exemplo, de experiências dos sentidos. E não só diferentes experiências dos sentidos, mas diferentes experiências na alma humana com relação ao conhecimento. Por exemplo, os nossos pensamentos são diferentes. Os nossos sentimentos são diferentes também. Então, a diferença não está no ponto 1, que seria entre os seres vivos só. Como os seres vivos captam a estrutura da realidade, porque eles captam de modos diferentes. Dentro, os seres humanos também captam estruturas diferentes. É aquela questão que vocês já devem ter se perguntado, né? As pessoas em geral já devem ter se colocado essa questão. Será que o verde que eu vejo é exatamente o verde que as outras pessoas veem? É isso que o Enesidemo está querendo dizer no fundo. A nossa experiência em relação à realidade é distinta. Então vejam, por isso que ele afirma, então, né? Uma coisa não é mais isso do que aquilo. Porque as experiências são distintas, então algo que eu acho que é mais uma coisa, o outro vai achar que é menos aquela coisa, né? Então vejam, primeiro a distinção entre os animais, segunda, né, o contraste nas sensações entre os seres humanos e os outros animais, segundo é o contraste entre as sensações entre os próprios seres humanos, e terceiro, se você levar em consideração o próprio indivíduo, ele vai ter experiências contrastantes, ele com ele mesmo. Imagine só o seguinte exemplo, uma barra de ferro. Se eu coloco uma barra de ferro dentro d'água,
né, uma barra de ferro reta dentro d'água, a minha visão vai dizer que a barra de ferro está torta. Sendo que o meu tato está dizendo que ela está reta. Alguém pode virar e falar, tô assumindo a postura do enesidemo aqui, tá, pessoal? Alguém pode chegar e falar o seguinte, bom, mas a visão está dizendo que está torta e o tato está dizendo que está reto. Quem está certo, a visão ou o tato? Nós não podemos afirmar que é o tato, a visão que está errada e o tato está certo, porque o tato também engana. O tato também engana. Imagina aquele experimento famoso de física também, que você coloca 3 vasilhas de água. Uma vasilha com água quente, uma vasilha, né, vamos dizer assim, na minha esquerda aqui, não sei como é que aparece aí para vocês em casa, mas assim, uma vasilha com água quente na minha esquerda, na minha direita uma vasilha com água gelada e no meio água a temperatura ambiente. Quente, gelada e temperatura ambiente. Se eu coloco a minha mão esquerda na água quente, a minha mão direita na água gelada e deixo ali, sei lá, durante 5 minutos, e depois eu tiro as duas ao mesmo tempo e coloco na água a temperatura ambiente que está no meio, a minha mão que saiu da água quente vai achar que essa água está gelada. A minha mão que saiu da água gelada vai achar que essa água está quente. Ou seja, eu mesmo, com relação ao sentido do tato, estou tendo experiências distintas de uma mesma realidade. Então o enesidemo está falando o seguinte, olha só, o próprio homem individualmente ele tem experiências contrastantes em relação à realidade, com seus próprios sentidos. Tá? E no homem ainda, olha só o que o enesidemo diz, ele diz o seguinte, dependendo, né, vamos dizer assim, dos estados de espírito que o ser humano tenha e da situação que ele se encontra, ele também pode ter experiências distintas. Quantos de nós, por exemplo, num momento de alegria, recebemos determinadas situações, captamos determinadas situações, que naquele momento ali, aquilo não nos afeta. Não nos afeta minimamente. Imagina só, quer ver um exemplo? O sujeito que está com fome. Cara, homem, principalmente, homem com fome, fica extremamente irritado. E às vezes o cara não está... Imagina só, o cara está lá com fome, né? Exemplo clássico aí dos psicólogos e tal, né? O sujeito está saiu do trabalho, passou a manhã inteira sem comer, vai para casa, chega em casa, aí a mulher começa a achar que ele está esquisito e tal, e as expressões faciais dele ficam mudadas. E aí ele tá lá e fala assim, pô, mas o que houve? Você tá mal-humorado? E não é que o cara tá mal-humorado, tá puto com nada. É que o cara, não é que ele tá puto com ela, desculpa. É que ele, às vezes, ele tá com fome. Tá com fome, ou seja, aquela situação ali, né, esse estado ali momentâneo, ali, essa variável que é a fome ali, coloca o sujeito para, por exemplo, às vezes receber uma notícia de uma maneira péssima. Então nós mesmos, ou seja, esse seria o quarto ponto, né? O primeiro é o ser humano em relação aos outros animais, que existem experiências contrastantes. O ser humano em relação a outros seres humanos, há experiências contrastantes. O ser humano individualmente, com relação aos seus sentidos, há experiências contrastantes. E o ser humano, com ele mesmo ainda também, dependendo das variáveis situacionais, ele vai ter experiências contrastantes também. Né? É aquele negócio. Você quando está de bom humor, se alguém faz uma piada contigo assim, você até leva na esportiva, mas com mau humor não. Está arriscado se devolver na pancada aquela piada que fizeram contigo. Tá? Então, bom, esse é o quarto ponto. O que seria o quinto ponto? Quinto ponto é o seguinte, bom, agora é o ser humano considerado, vamos dizer assim, naquele ambiente sociocultural que ele está, comparando-se com outra cultura. Ou seja, o ser humano, quando ele aprende certas coisas no decorrer da vida dele, sei lá, se o ser humano está dentro de uma determinada sociedade ali, ele vai ter determinadas crenças religiosas, vai acreditar em Deus ou deuses, vai ter valores ali morais diferentes de uma outra sociedade. Então, vejam, só isso daí já mostra que esses valores ali, a realidade cultural também é importante, porque ela pode contrastar também, segundo o enesidemo, tá bom? Então esse é o quinto ponto, ou seja, quando você compara as culturas. O sexto ponto é o seguinte, presta atenção,
nada que se possa mostrar da realidade aparece de maneira pura. Veja, as coisas da realidade, elas sempre aparecem misturadas. Bom, se tudo que está por aí aparece misturado, por exemplo, eu tenho aqui um laptop. Esse laptop, ele tem uma parte de trás que é de plástico, mas tem uma parte da frente também é de plástico. Vocês vejam, ele é touchscreen. Olha só, vou colocar aqui, ó. Toca a musiquinha que eu abro a live, não é verdade? Deixa eu voltar lá no início aqui. Toca a musiquinha, por exemplo, esse outro laptop aqui, ele também ele só não é touch, né? Então assim, ele tem uma tela que aparentemente é igual a essa daqui. Como essas coisas aparecem misturadas na realidade, se eu só olho para a tela, parecem telas iguais, mas não são. Uma é touch, a outra não é. Então vejam, todas as coisas da realidade, né, elas vêm misturadas, nada está no seu estado puro. Então qual é a conclusão do Enesidemo? Ele vai falar o seguinte, olha, o que represento com a minha inteligência está contaminado. O que eu represento com a inteligência está contaminado porque as coisas elas vêm contaminadas, elas vêm misturadas, tá bom? Elas não vêm no seu estado puro. Então as coisas na minha mente, elas vêm contrastadas também. O ser vem junto do não ser. Né? Por isso que eu repito, o Enesidemo, com esse neoceticismo dele, ele está sempre dizendo o seguinte, olha, uma coisa não é mais isso, o que ela é, do que aquilo que seria outra coisa. Tá? Porque tudo vem misturado ali, ser vem junto do não ser. Ou seja, ser é igual a não ser para ele, tá bom? O que nós já falamos é um absurdo. Agora, esse é o 6º ponto. O 7º ponto diz o seguinte, olha só. A distância que os objetos estão também influenciam as representações. É aquilo que eu falei, para mim mesmo. Imagina, se eu tô vendo um prédio de longe, aquele prédio, visto de longe, ele parece pequeno. Mas visto de perto, ele parece grande, ou seja, o mesmo prédio, ele é grande e pequeno, segundo Enesidemo. É claro, vejam, Aristóteles tem solução para isso e nós já apontamos qual é a solução aqui. O problema do sujeito é que ele está considerando aspectos distintos em relação da realidade, ele não está fazendo as distinções. Né? E depois na Idade Média nós vamos ver lá distinção real, distinção real mental, distinção mental. Os medievais vão apresentar essas distinções. Por isso que eu pedi para que vocês tenham a paciência de assistir o curso, todo esse curso que eu estou dando de História da Filosofia. Hoje é a aula de número 74, né? Aula de número 74, vejam, já tem 74 aulas aí. E ainda não terminamos a História da Filosofia Antiga, tá? Estamos aqui, né, nos finalmente da História da Filosofia Antiga. Mas vejam, só para vocês entenderem então, o Enesidemo vai considerar, olha, as coisas também vistas de distâncias diferentes, né? Isso vai influenciar a nossa representação de como as coisas são, tá? Esse é o 7º ponto. O 8º ponto, ele vai falar o seguinte, olha, os efeitos das coisas variam de acordo com a quantidade. Vejam, exemplo clássico, a diferença entre veneno e remédio. Não é assim? Eu posso tomar um remédio, né? Por exemplo, sei lá, tô com dor de cabeça, vou tomar uma Novalgina de 1 grama, né? Dipirona monoidratada, sei lá, vou tomar uma dipirona de 1 grama. Aquilo dali vai sumir com a minha dor de cabeça, ou seja, funcionou como remédio. Mas a mesma dipirona em altas quantidades, sei lá, se eu comer 1 quilo de dipirona, aquilo vai me matar. Então o Enesidemo vai falar mais uma vez o seguinte, olha, tá vendo? As coisas, uma mesma coisa, ela em quantidades diferentes, ela pode causar efeitos diferentes. Ou seja, há um contraste aí de ser ou não ser a mesma coisa, segundo ele. Como nós já vimos, repito, você já entendeu que é fácil de refutar isso, porque ele está olhando para as coisas em aspectos diferentes e até tempos diferentes, tá? Nesse caso aí. A nona categoria da dúvida, ou seja, o nono tropo aí do Enesidemo, é o seguinte, as coisas, quando são captadas, são em relação a outras. Por exemplo, já viram aquelas imagens do Escher, do Maurice Escher, aquele desenhista holandês, acho que ele é holandês, se eu não me engano, que ele coloca aquela coisa de tridimensionalidade, ou então aquelas ilusões de ótica, que você vê um desenho do mesmo tamanho, mas os dois são do mesmo tamanho, só que dependendo da perspectiva que você coloque,
fica parecendo que eles têm tamanhos distintos. Ou então, por exemplo, se você olha, por exemplo, um verde, falei do verde agora há pouco aqui, se você vê o verde, de repente, a mesma tonalidade de verde num fundo branco, e a mesma duas figuras da mesma cor verde, vamos colocar aqui, verde. Verde é verde num fundo branco e verde num fundo escuro. A nossa sensação vai ser contrastante, ou seja, nós vamos achar que são coisas distintas, ou seja, elas são iguais, mas são diferentes, né? Ao mesmo tempo, segundo o Enesidemo. Então, assim, as coisas, quando são captadas em relação a outras, elas nos deixam essa sensação de contraste também. Esse é o 9º ponto. E o último ponto aqui, a última categoria da dúvida aqui do Enesidemo, ele fala o seguinte, olha, fenômenos que parecem mais ou menos mudar, ele fala o seguinte, os fenômenos, né, eles parecem mais ou menos mudar a nossa maneira de julgá-los. Por exemplo, isso que a gente fala hoje aí do ponto de vista político, quando as pessoas assim, falam assim, fulano vive dentro de uma bolha, né, jornalística. Bom, vejam, se você é exposto, né, esse décima categoria aqui de dúvida, ele está querendo dizer no fundo o seguinte, olha, se você é muito exposto a um determinado tipo de perspectiva, nesse caso aqui que eu estou dando exemplo, política, não precisa ser necessariamente política, mas se você é muito exposto a um determinado tipo de política e rejeita a outra, você começa a considerar que isso daqui, só existe isso daqui e a outra não existe, sendo que ela existe, ou seja, a não existência se identificaria com a existência. Você ignora aquilo, mas considerando, você ignora, sendo que aquilo também é. Então, se você só recebe informação, sei lá, da grande mídia, você acaba achando que não existe uma outra posição. Ou seja, a posição existe, ela está ali, mas você considera como ela não existente. Ou seja, você está diante de um contraste aí também. Mas a pergunta que a gente faz aqui, né, vamos encaminhar para o final aqui do Enesidemo, é a seguinte: qual a conclusão de todos esses 10 passos que nós vimos? Né? Vamos lá, só retomando. O primeiro é o contraste da experiência sensorial entre os seres vivos. O segundo é o contraste da experiência sensorial entre os seres humanos. O terceiro é o contraste entre a experiência sensorial de nós mesmos. O quarto são as variáveis situacionais que os seres humanos passam, que também podem ser contrastantes. O quinto é a cultura, né? As culturas são distintas. O sexto é que, na realidade, nada se mostra de maneira pura. O sétimo é que as distâncias entre os objetos influenciam nas nossas representações. O oitavo é a intensidade, a quantidade da experiência que nós fazemos da realidade também pode influenciar, no exemplo que eu dei, a diferença entre veneno e remédio. O nono aspecto aí é como as coisas são captadas em relação às outras, ou seja, a nossa experiência pode ser distinta do exemplinho do verde de fundo branco e de fundo preto, que nós vamos dizer que as coisas são diferentes. E no último aqui, os fenômenos que aparecem mais para a gente, nós temos a tendência a achar que só existem esses fenômenos, negando a existência de outros. Ou seja, você também estaria contrastando aí, né, dizendo que só existe algo e o outro não existe, sendo que ele existe. Ou seja, o existe não existe. Né? Aquilo que existe não existe. Por isso que Enesidemo ele diz aquilo que eu falei lá no início. Uma coisa não é mais isso do que aquilo. Tá? E aí nós temos o seguinte, então, qual é a conclusão que ele chega? Né? Qual a conclusão de tudo isso? Nós devemos fazer a epoché, que já tinha sido proposta pelo Pirro de Élida. O Pirro propunha a epoché, escreve epoché, tá? O que é epoché? A epoché, né? A epoché é a suspensão do juízo. Ora, então, se uma coisa não é mais isso do que aquilo, para que eu vou julgar o que a coisa é? Para que eu vou julgar que isso é celular? Eu vou suspender o juízo. Suspender o juízo significa você abster-se de tomar uma posição.
porque se as coisas são iguais, para que eu vou falar que, por exemplo, isso é celular que está aqui na minha frente? Eu poderia muito bem falar que isso é porta. E não é. Então, assim, o Enesidemo está falando o seguinte, olha, para ele, além da dificuldade do conhecimento humano, há dificuldade na ciência também, como nós vamos ver. Então, o conhecimento humano, a estrutura da realidade, ela tem essa ambiguidade. Uma coisa não é mais, né? Uma coisa não é mais ela do que outra coisa. Para ele, ser é diferente. Ser é igual a não ser. E vejam, isso não acontece só com relação ao ser humano e à estrutura da realidade, mas com relação ao nosso conhecimento também, à ciência. Isso acontece na ciência. Por quê? O que torna a ciência ciência? Seriam 3 coisas aí para Enesidemo. Primeiro de tudo, a existência da verdade. A existência da verdade é o que proporciona, o que possibilita a ciência, nós podemos dizer assim. Tá? O que possibilita a ciência é a existência da verdade. Segundo, a existência de causas, ou seja, a ciência ela trabalha com isso, ó, dado isso, logo aquilo. Essa inferência, né? Ou seja, você tem um fenômeno e desse fenômeno decorre outra coisa, né? Seria o princípio da causa, né? E a terceira coisa que é importante aqui é essa inferência que decorre desse segundo princípio, desse segundo tópico que nós consideramos para a verdade, para a ciência existir, que é você inferir de coisas que nós vemos, coisas que não estão ali. Então, olha só, seria o seguinte, olha, a questão para ele, nesse terceiro, é como se fosse o seguinte, olha, como podemos garantir que há uma ligação entre aquilo que vemos, que seria o fenômeno, e aquilo que não vemos, que seria o metafenômeno, tá? Porque quando eu vejo, por exemplo, e aí depois, vejam que isso daqui vai apontar lá na frente na filosofia moderna, pessoal. Vejam que isso não é novidade para os antigos, né? Quer dizer, para os antigos é novidade, mas os modernos falam como se fosse uma invenção deles. O David Hume, por exemplo, na crítica dele que ele faz à ciência para levar a um ceticismo, vejam que a crítica do Hume já está aqui no Enesidemo. Porque o Enesidemo diz o seguinte, tá? Estou só adiantando porque as pessoas têm uma tendência de achar que a modernidade inventou, né, tá lá, a modernidade é o último biscoito do pacote, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala, eu sou de Petrópolis, né? Nós falamos, o último biscoito do pacote. São Paulo é bolacha, né? Até tem uma piada, né? O pessoal fala, como é que é biscoito, sei lá, em várias línguas, né? Várias línguas, biscoito é próximo a biscoito na língua portuguesa. Só o paulista que quer chamar de bolacha, né? No fundo. Isso me lembra até aquela outra história, não tem nada a ver com a live de hoje, mas o sujeito que fala, sei lá, não sei se já viram, tem um vídeo no YouTube, agora vai ser difícil de achar, não vou procurar isso aqui agora não, mas procurem depois um vídeo lá falando da diferença de como o alemão fala as coisas, né? Você tem lá, sei lá, pergunta para a língua portuguesa como é que é ciência. É ciência. Em inglês, science. Em francês, science. Em italiano, scienza. E aí o alemão, Naturwissenschaften. Aquela coisa, né? Ou seja, nada a ver, né? Com o que todo mundo fala ali, né? Mas enfim, bobagens à parte aqui. Isso que eu falei do David Hume não inventou a roda ali. A questão que o David Hume coloca como essencial na filosofia dele, isso aqui já está no Enesidemo. E os medievais já responderam. Tá entendendo? Estão entendendo? Então vejam, determinadas questões que aparecem na modernidade já tinham sido respondidas pelos medievais. O problema é que os modernos não conheciam os medievais, que eu acho que é pouco provável, tá? Ou eles estavam de má fé. Ou seja, conheciam e negavam os medievais. Tá? Fingiram que não existiam, né? Então, assim, esse terceiro ponto, o que significa esse terceiro ponto? É você inferir de coisas que nós vemos, coisas que nós não vemos. Seria isso que eu acabei de falar, né? Existe uma ligação entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo? Por exemplo, eu falo da essência do celular. Né? Tá aqui o celular, fechei meus olhos e entendo que a essência do celular se aplica a todos os celulares. Ou seja,
daquilo que eu vejo, eu posso inferir aquilo que eu não vejo, que seria o metafenômeno, aquilo que está acima do fenômeno. Meta é além, acima de, né? Então vejam, essa inferência, ela não está na realidade, segundo Enesidemo. Segundo ele, essa ligação entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo não está na realidade. Porque esse próprio princípio da causa, ele faz uns tropos, né, lá para questionar esse princípio da causalidade também. Tá? Assim como ele fez para criticar o princípio do ser, ele faz para criticar o princípio da causalidade. Isso é um problema, como nós já vimos. Isso é um problema, porque se o princípio da causalidade ele é incorreto, a pergunta é: como é que o conhecimento todo do que você está afirmando agora foi causado em você mesmo? É aquele negócio que eu costumo dizer para os meus alunos. Para uma filosofia ser considerada de primeira grandeza, de primeira categoria, vamos dizer assim, aquilo que o sujeito está propondo tem que ser aplicado à própria filosofia dele. Porque se a própria filosofia dele não se sustenta a crítica que ele está colocando, que filosofia é essa? É palavrório, é flatus votis. Flatus votis, né? Palavras aumentam. Flatus é palavra, né? Flatus é vento, né? Sopro. E votis é palavra, né? Voz, né? Votis. Então, flatus votis seria o que as pessoas até brincam de traduzir, seria um peido verbal, né? Um vento, né? Flatus, né? A palavra flatulência, votis é palavra, é voz, é verbal, né? Então, peido verbal, a pessoa está falando algo que não tem significado nenhum, o que é um grande problema. Tá? Afinal de contas, o que o Enesidemo está falando assim em termos de conclusão mesmo da nossa live de hoje? Já encaminhando definitivamente para a conclusão. Porque amanhã a live é sobre sexto empírico, o neoceticismo do sexto empírico. Então vejam, o que ele está querendo dizer? O que o Enesidemo está querendo dizer aqui em ultimíssima instância? Ele está fazendo o seguinte, ele está reduzindo a substância das coisas, a essência das coisas, ao acidente delas, a essa aparência fenomênica. Ele está reduzindo o ser ao aparecer. Tá? Então, vejam que aqui tem um problema grave ontológico de base. Tá? E para ele, então, não haveria estabilidade nenhuma na realidade. Se não há estabilidade nenhuma na realidade, há apenas o quê? Movimento, há devir. Agora, se só há devir na realidade, como é que eu posso fazer a afirmação dessas leis todas que eu estou afirmando? Essas leis elas têm que ter uma estrutura metafísica, que é estável, que está na realidade. Então vejam que isso aqui é um castelo de cartas no ar que não se sustenta. Não é verdade? Então, para Enesidemo, o que nós teríamos então, em termos éticos, por exemplo? Em termos éticos, veja que isso aqui tem uma implicação na ética. Qual é a conclusão em termos éticos aqui? Haveria bem e mal? Não haveria bem e mal. Haveria virtude? Ou seja, algo que eu vá buscar como excelência na minha vida? Não há virtude. Há felicidade? Não há felicidade. Porque ser feliz é igual a não ser feliz, não faz sentido buscar felicidade. Há prazer? Também não. Porque ter prazer é a mesma coisa que não ter, não é verdade? Há sabedoria? Também não. Há finalidade nas coisas? As coisas têm uma finalidade? Também não. Então, olha só, por isso que ele fala que nós devemos fazer a epoqué, a suspensão do juízo. Você não julgar o que as coisas são, porque elas podem ser e não ser. Na verdade, elas não são, né? Como ele disse, né? Uma coisa não é mais isso do que aquilo. Então ela é e não é. Então é melhor, se ela é e não é, é melhor você suspender o juízo e não tomar partido afirmando que ela é uma coisa. E aí o que ele faz? Ele diz então que nós vamos cair na tranquilidade, na imperturbabilidade, na ataraxia. A ataraxia é isso, essa não perturbação de ter que tomar uma posição, de afirmar, não, isso aqui é A. Ele fala, não, eu suspendo o juízo, faço a epoqué, não julgo, e eu fico tranquilo. Né? Fico tranquilo
e não tomar posição. Bom, como nós vimos, isso é mais falso do que nota de R$3, porque isso não se sustenta. Porque tudo isso que ele está afirmando já é tomar uma posição, já é falar que ser essa posição é diferente de não ser essa posição, Enesidemo. O problema é que as pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam de afirmar em termos, né, até sociais, que não existe uma verdade absoluta baseada nas coisas, porque as impressões que nós temos são distintas. Vejam, isso é o argumento do Enesidemo. Eu posso olhar a coisa de um determinado modo e você olhá-la de outro modo, e o meu modo é válido e o seu também. Ok, mas isso Aristóteles disse também. O que você está falando não é afirmando que ser é igual a não ser. Você está afirmando que ser é igual a não ser, mas você está mudando o aspecto e até o tempo, dependendo da situação. Então vocês já perceberam que esse tipo de ceticismo é uma impossibilidade. Para cada um daqueles tropos ali, daquelas categorias da dúvida, nós podemos refutar com o princípio de não contradição. Ou seja, o princípio de não contradição está tão válido quanto sempre teve desde o início. Desde o início de toda a existência, na verdade. Então é isso, pessoal. Não faz sentido. Vejam que as pessoas hoje em dia, por aí afora, ficam falando, não, a minha posição é tão válida quanto a sua. Baboseira, tá entendendo? Não tem essa não. Pode parar com isso. Até porque, repito, isso aqui eu já vim falando em algumas lives aí. Essas pessoas, às vezes, que querem pagar de tolerantes, são as mais intolerantes. Porque tenta, na verdade, discordar do que ela está dizendo para ver o que ela faz. Ela vira um animal. Ela vira bicho. Tá entendendo? Ela vira um ser agressivo, vira uma besta mesmo. Besta no sentido de ser um animal. E nesse caso aqui, besta no sentido de ser uma fera mesmo, tá? Ou seja, a tolerância dela é da boca para fora. Tem um bispo norte-americano, Fulton Sheen, venerável Fulton Sheen, o processo de canonização dele está aberto aí para virar beato e depois santo na Igreja Católica. O Fulton Sheen, ele tinha uma expressão que era muito interessante, ele fala da intolerância dos tolerantes. Ou seja, o sujeito se diz tolerante, mas é o mais intolerante. Ele não suporta que discordem dele, apesar dele propagar a tolerância, né? Ou seja, eu que estou falando aqui que existe uma verdade, sou um intolerante. Mas na prática, eu afirmo que existe uma verdade, mas a verdade que eu afirmo, eu tenho que saber o quê? Não destruir o outro. O outro até tem o direito de ter a opinião dele. Eu tenho o direito de não respeitar a opinião dele. Eu tenho o direito de respeitá-lo enquanto pessoa. A opinião dele não. Porque se eu acho que a opinião dele é tão válida quanto a minha e elas são contraditórias, ou seja, no final de contas eu nem acredito na minha opinião. Ou seja, falar que nós temos que ter respeito às opiniões é falar que você não tem que ter opinião nenhuma. Entendem? Então, no fundo, eu não respeito a opinião do outro, que é contraditória em relação a mim, porque eu tenho a minha. Entendem? Eu respeito o outro. Eu respeito o direito dele de ter a opinião, de falar abobrinha. Tá entendendo? Mas eu posso, na verdade, falar o seguinte, isso eu tenho também o direito de falar, ó, isso é uma abobrinha. Tá entendendo? Ele pode nem querer me escutar, eu não quero que escute mesmo não, tá entendendo? Se ele vai querer escutar ou não, é problema dele. Na verdade, assim, se ele não quer escutar, azar o dele. Porque aquele negócio, né? Se eu tenho a minha opinião é porque eu acho que eu tenho a razão. Ora bolas. Se eu não tivesse a minha opinião e não achasse que eu tenho razão, para que eu vou ter minha opinião? Não é isso? Então, assim, no fundo, quando alguém discorda de mim, tem o Flávio Morgenstern, né, do Senso em Comum, que fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, aqui nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. É óbvio. Ele fala um negócio que é muito interessante. Eu gosto muito dele, do Flávio Morgenstern, né? Aprendo muito com ele, por sinal, nos podcasts dele, né? Na live do Senso em Comum, que depois eu assisto, porque no horário normalmente que eu estou fazendo live, eles estão fazendo a live lá também. Mas assim, no fundo ele está certo, né? Aqui nós estamos certos. Se você discorda da gente, vocês estão errados. É claro, repito, por quê? Porque a minha opinião não pode ser igual. Se as nossas opiniões são contraditórias, no caso a minha opinião ela é algo,
e a tua é contraditória, é diferente, né, contraditória, elas não são iguais, eu não vou respeitar a sua opinião. Ah, mas você é intolerante fazendo isso. Não, Rodolfo, eu sou tolerante. Sou tão tolerante que eu respeito o seu direito de ter a sua opinião errada. Mas eu não respeito a sua opinião. Percebam que são duas coisas distintas. A pessoa a gente respeita. Eu não vou criar, agora vamos fazer uma surra em praça pública porque o sujeito tem a opinião dele. Claro que eu não vou falar um negócio desse. Agora, o problema é que essas pessoas que são os tolerantes, no fundo eles são intolerantes. Porque eles só querem a opinião deles como válidas. Tá? Ou seja, como Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen disse, é a intolerância dos tolerantes. Na verdade, é que eles se dizem intolerantes, mas são os verdadeiros intolerantes porque esses aí na prática vão querer levar a gente para as coisas mais absurdas. Né? Esses sim vão querer levar a gente para massacre em praça pública, aquela coisa toda. Veja, por exemplo, sei lá, as revoluções chinesas, sei lá, eu tenho aqui o livro negro do comunismo, né? Tá aqui atrás, estava aqui atrás em algum lugar, tá aqui, ó, o livro negro do comunismo, tá aqui. É esse, não tá aparecendo, né? Tá aqui, ó, tá aqui embaixo da minha cadeira. Livro negro do comunismo, você vai ver lá aqueles as pessoas em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, foram os sujeitos, na verdade, que mataram, sei lá, 60, 70 milhões de pessoas. Não é verdade? Ou seja, esses sim são intolerantes, pregando uma falsa tolerância. Porque eu estou pregando, existe a tolerância. A tolerância é algo. Ela é algo. Aquele que fala que é tudo relativista, ou seja, para ele não tem tolerância. Porque ser tolerante é igual a não ser tolerante, logo ele vai ser intolerante e para ele tanto faz, mesmo que ele diga que está sendo tolerante e agindo de modo intolerante. Para ele não tem diferença mesmo, para mim tem diferença. Por isso que na prática, quem afirma a existência de uma verdade é quem tem condições de ser verdadeiramente tolerante. Tá claro? Então isso é a lição que nós temos aqui para ver esse neoceticismo e falar o seguinte, olha, isso é um problema. E é um problema que retorna hoje no nosso tempo. Tá bom? Com essa guerra de narrativas aí que nós temos aí. Tá bom? É isso então, pessoal. Chegamos ao final da nossa live. Amanhã eu vou falar sobre o sexto empírico, que é a continuação aqui do neoceticismo, tá? Essa retomada do ceticismo de Pirro de Élida, tá? E hoje a live foi um pouquinho mais longa aí, mas acho que a gente tinha que colocar alguns pingos aí nos is aí, sem referência ao programa da Jovem Pan. Tá bom? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá? E não esquece depois lá no canal da Academia Areté no YouTube, dá um like lá, dá uma curtida nos vídeos, tá? Para gerar engajamento, compartilhe os vídeos com outras pessoas aí, pessoal. Não esquece depois de vir aqui no perfil, dá uma curtida nesse vídeo aqui também, porque isso é importante, isso gera engajamento. E se você puder compartilhar não custa nada também, é só apertar aquele aviãozinho e botar, compartilhar no seu story. Isso aí já vai divulgar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, pessoal.